Olá, leitores e internautas de O Liberal. Meu nome é Gabi Gutierrez, sou repórter de Política e Economia, e hoje a gente vai conversar com Demétrios Lucena, que é analista de sistemas e também autor do projeto Conecta Pará. Ele vai conversar com a gente um pouquinho sobre a questão da conectividade no Pará. A gente recebeu durante a semana dados do Censo 2024, que falam um pouquinho sobre esse acesso à internet e conectividade, e a gente tem muito a falar sobre isso. Seja bem-vindo, Demétrios. Obrigada por receber a gente, atender a gente aqui do Grupo Liberal. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra, uma satisfação poder falar com a audiência do Liberal. Que bom. Já começo te perguntando, a gente recebeu, como eu falei, esses dados do censo, na verdade, de 2022, né? Eu falei 2024, mas é 2022, do IBGE, que aponta o Pará como o terceiro estado com o menor índice de conectividade. Aí eu te pergunto, o que justifica esse cenário que, de certa forma, assim, até preocupante, né? Dado que hoje a gente vive um mundo conectado. Verdade, é preocupante por vários fatores. A conectividade hoje ela é responsável pelo desenvolvimento econômico e social. Sem conectividade, fica muito difícil você promover o desenvolvimento de uma região, sobretudo aquelas que ficam mais longe das capitais, né, ou da sede dos municípios. Daí é necessário realmente fazer um investimento no desenvolvimento da implantação de conectividade para a população. Bom, o problema é que o Pará é um estado muito grande e essas distâncias tornam muito caro o custo de implantação das redes. Quem hoje promove a conectividade no estado do Pará, além das operadoras de celular, são os provedores locais de internet. E nós temos praticamente todo o estado coberto por provedores locais de internet. Ocorre que, por uma questão econômica, para um provedor chegar em uma região que não tenha conectividade, no entanto, essa região é muito distante, ele precisa fazer o investimento. Para fazer o investimento, às vezes, ele precisa de um financiamento. Para fazer o financiamento, ele precisa estar completamente regular e de acordo com as regras daquela entidade financiadora. Nem sempre as empresas estão prontas para dar em garantia os valores que essas entidades financiadoras pedem para que eles possam fazer esse empréstimo para fazer o investimento. Ou seja, essa é a fórmula econômica para que não haja conectividade. Daí, um grande problema que nós temos aqui, além das distâncias, é o problema que não há um investimento do poder público nos provedores de internet. Nós tivemos, por uma ocasião, dialogando com o pessoal do Banpará, e solicitamos que fosse criada uma linha de crédito para provedores de internet, para que eles pudessem ter acesso a esse recurso, adquirissem fibra e equipamentos necessários, para que eles pudessem expandir, sobretudo, para aqueles municípios e aquelas localidades mais carentes, onde a população não tem recurso. Muitas vezes, as pessoas deixam de comprar o pão para colocar crédito no celular. Isso não parece justo, porque uma vez que o Estado brasileiro e as empresas e as escolas possuem serviços online que você pode acessar gratuitamente, inclusive, para aperfeiçoar, para desenvolver o teu negócio, as tuas empresas, e você não tem a conectividade, você está ampliando o gap, está ampliando as diferenças, está criando ainda mais essa grande diferença mesmo entre os que muito têm, mais podem, os que pouco têm, poucos recursos têm, vão ficar cada vez mais distantes dessas políticas públicas. Dito de outra forma, o Estado brasileiro possui serviços públicos online e gratuitos. E quando você não permite que a população consiga acessar esse serviço, você está fazendo um desserviço à democracia. E é por isso que a ONU já disse que a conectividade é um bem fundamental. E os governos que financiam e promovem a conectividade estão agindo de acordo com os ODS da ONU, inclusive. Porém, aqueles governos que não agem no sentido da comunidade, da conectividade cidadã, agem no sentido inverso. Então, hoje, o maior problema que nós vivemos é
a questão das distâncias, do custo de implantação, da falta de financiamento adequado aos provedores locais. Portanto, uma proposta de solução, já partindo para isso que é importante. Problematizar é relativamente fácil. Trazer soluções é que realmente a coisa complica. Mas uma proposta de solução é que seja implementado, por exemplo, uma rede de fibra no estado inteiro, promovido pelo Estado. Ocorre que nós já temos isso. O estado do Pará, por exemplo, tem a Prodepa. A Prodepa possui rede em praticamente todo o estado. E essa rede possui um espaço que pode ser, sim, cedido para os provedores locais de internet, para que eles possam buscar a internet mais barata de um ponto, para poder fornecer para a população de maneira mais barata também, que, aliás, é um outro impeditivo. Como os provedores têm um custo alto para chegar em determinada localidade, eles precisam repassar isso para a população. E mesmo que naquela comunidade haja conectividade, a população pode ser que não tenha condições financeiras de adquirir, porque é muito caro. Então, o Estado precisa investir, cedendo parte das suas fibras para os provedores, para que eles transitem os sinais de internet com a contrapartida de eles chegarem às comunidades, sobretudo mais carentes, cobrindo aí todo o estado do Pará. Demetrios, Portanto, pois não. desculpa te interromper, mas então é certo a gente dizer que no Pará o sistema atual implantado para essa conectividade seria através da fibra ótica, ou existe um projeto, um sistema, na verdade, muito maior, mais amplo para garantir essa conexão? É preciso conversar com o governo do estado para saber como o governo está investindo nessa conectividade. O que nós sabemos que hoje existem projetos sendo implementados em escolas, utilizando inclusive conectividade via satélite, né? E isso é muito bom, isso é maravilhoso. Houve uma época em que se criticava a questão do satélite, porque nós temos aqui muita nebulosidade, muita chuva, isso atrapalharia. Mas isso vem solucionar grande parte dos nossos problemas. Levar conectividade para as escolas já é um excelente começo. Mas eu defendo, sim, que a conectividade seja através de fibra ótica, que seja com apoio dos provedores de internet. Deixa eu colocar de uma forma para o público entender de uma maneira bem tranquila. Sim. A internet é o novo asfalto. Sim. O poder público precisa investir nesse novo asfalto. O que vai transitar nesse novo asfalto deixa que a iniciativa privada define o que quer. Mas nós precisamos investir no backbone, investir na ampliação de rede e, em termos de parceria, cooperação mesmo, ou parceria público-privada, precisamos ceder essas fibras para os provedores locais. Sim, a fibra, na minha opinião, hoje é o melhor caminho, é o caminho mais seguro em termos de qualidade e resultados. Certo. E, assim, né, apesar desse dado ter botado o Pará lá para baixo, a gente tem alguns municípios aqui no estado, como Canaã dos Carajás e Parauapebas, que estão, inclusive, bem longe da capital, né, da região metropolitana, vamos dizer assim, e que tem uma média que supera a média nacional, né, da conectividade, que é 89,4%, e Canaã dos Carajás, por exemplo, tem 93%, Parauapebas, 91%. Então, é uma média... Xinguara também. Isso, pois é, são cidades que fogem um pouco do óbvio, né? Falando numa visão egoísta, né? Até aqui se limitando a Belém e aqui a Ananindeu, as cidades mais colocadas, vamos dizer assim, e que chamam até a atenção, né? O que acha o que tu diria que explica essa diferença, esse destaque dessas cidades? Primeiro, observar como o poder público dessas cidades tem atuado em relação à conectividade. Eu mesmo tive a oportunidade de alguns anos, quando era diretor de Ciência e Tecnologia do Governo do Estado, de receber representantes dessas 3 cidades, que pediam conectividade. O poder público se uniu, vereadores, prefeitos, independente do poder executivo ou legislativo, eles solicitavam conectividade para a população.
Por outro lado, também é necessário observar que existem grandes companhias que investem também na conectividade. Nós temos projetos, por exemplo, da Hydro, que investe em levar conectividade para a população também. É preciso analisar o cenário do ponto de vista do apoio político, do poder público, perdão, do apoio do poder público, não necessariamente político, mas também do apoio empresarial. Como os empresários estão investindo em conectividade naquele município. Somente com esses dados nós vamos conseguir explicar esse fenômeno desses 3 municípios, aliás, que devem ser imitados pelos demais, viu? Estão de parabéns. Com certeza. E agora, sim, o senhor falou um pouquinho sobre as soluções, né? Que mais a gente pode projetar de solução para essas dificuldades? Aqui, como tu falou, a gente tem muitas particularidades, né? O clima, a nossa dimensão geográfica, que é uma coisa que chama atenção, né? Para um estado, a gente é bem grande. E o que é que tu achas que a gente pode projetar como solução, como talvez um projeto para o futuro para solucionar essa questão da conectividade? As soluções são algumas e variadas. Algumas, vou citar uma pelo menos aqui, algumas aqui. Primeiro, precisamos reduzir o preço do aluguel do poste. Os provedores pagam o aluguel dos postes que utilizam. Como é o fim de utilidade pública, eu acredito que por alguns anos esse custo poderia ser reduzido ou até mesmo zerado para ajudar. Fora isso, o Estado pode sim ceder parte da fibra que tem para os provedores comprarem internet mais baratas em algum lugar, para poder reduzir o seu custo de implantação e fazer chegar a internet para a população um pouco mais barata. Por outro lado, nós podemos também melhorar, facilitar o empréstimo para provedores de internet. O Estado também pode formar a mão de obra que vai trabalhar com esses provedores de internet. O Estado, que eu digo, é no sentido amplo, tá? Os governos podem fazer isso, né? Por exemplo, o Instituto Federal do Pará pode fazer isso, a Sectet pode fazer isso, né, gratuitamente para a população, capacitar essa mão de obra que vai trabalhar com os provedores, porque reduzindo esse custo de implantação, esse custo cai para a população, e aí aquela população vai poder adquirir. Mas nós temos um projeto que nós, inclusive, escrevemos no Japão, que é o Conecta Pará, foi premiado em Washington, nos Estados Unidos, com o prêmio Democracia Global, e exatamente porque esse projeto permite, por exemplo, que a pessoa utilizando o seu celular, ela possa acessar todos os serviços online dos governos gratuitamente, sem descontar dos seus créditos. Isso de início valendo para estudantes e pessoas do CAD único. Esse projeto de lei é o 3006 de 2021, foi apresentado no Senado Federal pelo senador Jader Barbalho, com nosso apoio, inspirado no Conecta Pará, e encontra-se há mais de um ano, 1 ano e 3 meses parado com o relator, que é o senador Randolph. Até aproveito a oportunidade de pedir um movimento, que os políticos possam ajudar nesse movimento, para que o senador relator Randolph coloque o projeto para andar, que vai beneficiar o Pará e vai beneficiar o Brasil inteiro. Você já pensou o que é, digamos que Deus nos livre de termos uma outra pandemia, você ter um celular na mão, o teu aluno vai poder assistir aula sem descontar dos créditos de celular, ou seja, você não vai precisar colocar crédito para assistir aula, você não vai precisar pôr crédito para fazer um curso de costura, um curso de mecânica, um curso de seja lá o que for, tudo gratuito. Agora, imagina que a população tem acesso a todos os serviços online, telesaúde, teleeducação, delegacia virtual, Procuradoria da Mulher e vários outros programas que todos estão online. E quantos cursos? Olha, Harvard tem cursos online gratuitos, não é? Então, são inúmeras iniciativas que nós conseguimos fazer chegar na palma da mão daqueles mais carentes, que estão nesse projeto de lei 3006/2021. As soluções que eu trouxe aqui são as básicas, mas que os provedores de internet precisam. Resumindo, você precisa reduzir o custo dos provedores, para isso você pode criar políticas para que eles não paguem o aluguel do poste, para que eles tenham redução do custo do backbone, que é da rede, aí o Estado pode, sim, ceder parte dessa fibra
para eles, para que eles possam comprar mais barato no lugar, entregar mais barato lá na ponta para a população. Nós podemos criar uma política de capacitação dos técnicos que trabalham nos provedores de internet e podemos também criar linhas de financiamento específicas para provedor de internet. Provedor local de internet, quando ganha dinheiro, não vai gastar em Miami. Eles reinvestem em fibra, eles reinvestem aumentando a inovação e a tecnologia instalada no nosso estado. Então, esse novo asfalto precisa ser de investimento público, sim. Por outro lado, quero aproveitar a oportunidade e pedir uma reestruturação, nesse momento que muito se fala em reestruturação de órgãos públicos, uma reestruturação da Prodepa. Lá nós temos servidores extremamente qualificados e subutilizados. Podemos utilizar melhor a Prodepa para o atendimento ao cidadão, para a internet cidadã. A internet cidadã hoje é uma vergonha. É preciso ampliar isso, é preciso que nós olhemos para o futuro, que, como você disse no início dessa entrevista, qual é o futuro? Todos conectados, acessando todos os serviços online. Já estamos falando em TV 3.0, que está chegando aí, onde as pessoas vão poder acessar o link dos comerciais de TV e comprar na hora que o comercial estiver passando, vão poder interagir com os jornalistas em tempo real. E nós aqui no Pará ainda estamos falando de conectividade, de levar acesso para as pessoas, precisamos correr. O Estado tem um papel fundamental nisso. Aqui, eu sou servidor do Instituto Federal do Pará, nós temos investido em conectividade aqui, os nossos servidores, os nossos alunos, todos têm acesso à conectividade aqui no Campus Belém. Esse é o nosso papel enquanto o assunto conectividade, é levar a internet para todos. O que as pessoas vão fazer com a conectividade? Deixa que as pessoas vão se desenvolvendo. Por outro lado, para finalizar, nós temos aqui na Polícia Civil do Pará, a Delegacia de Cybercrimes, uma das mais atuantes do Brasil, uma das mais competentes do Brasil. Parabéns aí para o delegado Walter, delegada Vanessa Lee e os demais que atuam nessa área, delegada Eugênia, que eles atuam muito forte nessa questão da proteção do virtual. O que eu quero dizer? Vamos aumentar a conectividade, mas também vamos aumentar a segurança, como, por exemplo, o projeto de reestruturação tecnológica da Polícia Civil, que já está em andamento pela Polícia Civil, pela Sectet. Isso é maravilhoso, tá? Então, quero deixar todas essa tranquilidade. Por um lado, nós estamos defendendo a conectividade, por outro, também sabemos que devemos proteger essa rede dos malfeitores. Com certeza. E o senhor falou muito sobre a fibra ótica, né? Que talvez ela fosse ali para a gente, que é dessa região, né? Uma melhor opção. E pergunto, além dessa, qual seria? O senhor poderia citar mais uma outra tecnologia, né? Eu vou chamar de tecnologia ou recurso que Sim, pois se adequar melhor aqui à nossa região? Sem dúvida, a Starlink. Eu acredito que nem preciso comentar muito, mas Starlink é de uso imediato, é de aplicação imediata, no momento que você instala, né? E que venham mais tecnologias como essa. Certo. Lhe agradeço, Demetrios, agradeço pelo nosso bate-papo. Acho que é muito enriquecedor para a gente também, enquanto cidadão, entender como funciona tudo isso. E para quem quiser saber mais, quem quiser ler essa matéria, essa entrevista aqui na íntegra, é só acompanhar lá em oliberal.com e também nos nossos jornais impressos, O Liberal e no Amazônia, que pode ter acesso a todo esse bate-papo, aos dados e tudo mais. Agradeço novamente, Demetrios, e a você que nos acompanhou até aqui. Até a próxima. Obrigado, até a próxima.